Dia 10 de dezembro de 2024, em Estocolmo, na Suécia, teve a entrega do Prêmio Nobel aos laureados. E neste ano, uma coisa chamou a atenção. E não estou falando do fato de durante a transmissão ter havido uma onda de sul-coreanos acompanhando a entrega do prêmio de literatura para Han Kang. Sério, isso foi incrível de ver. Aí ó, olha o chat como é que tá. Olha o chat como é que tá. Só tem sul-coreano, cara. Eu acho que desses 5 mil pessoas que estão assistindo aqui o prêmio Nobel, eu acho que a maior parte é tudo sul-coreano. Olha lá, é tudo sul-coreano, tá tudo em coreano. Estou falando do fato de que 2 das categorias, estou falando de física e química, foram para pesquisadores que trabalham em inteligência artificial. Sim, a gente teve a entrega justamente para a galera que trabalha com inteligência artificiais. Mas em pleno 2024, você sabe o que é uma inteligência artificial? Vou deixar uma coisa clara aqui para vocês, tá? A minha opinião sobre a entrega desses prêmios não será comentada nesse vídeo. O que vai importar mesmo vai ser o conhecimento por trás do conceito de inteligência artificial, beleza? Se você quer saber a minha opinião, assista as lives que lá eu falo sobre isso, ok? Beleza. Pois bem, a ideia de inteligência artificial não é novidade para a humanidade. Para falar a verdade, não temos um marco temporal fixo para dizer quando que a ideia de inteligência artificial começou. Alguns vão dizer que na época dos gregos antigos já se tinha a ideia de substituir o trabalho humano por máquinas conscientes. Outros vão dizer que as IAs só vão começar de fato a serem abordadas durante o século XX. Mas temos que concordar com uma coisa. Independente do caso, este conceito sempre esteve associado a máquinas criadas por seres humanos. O livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, publicado em 1950, traz à tona a questão da dicotomia entre humanos e robôs, em uma sociedade regida por leis tanto para nós quanto para as máquinas. Sendo que, neste último caso, tais leis imperavam como, na verdade, uma demanda obrigatória e intransponível, ou seja, ao contrário de nós que podemos burlar uma lei e eles não poderiam. E é aí que está a grande sacada de Asimov. Se o ser humano tem a capacidade de quebrar leis, por que o robô não poderia também fazer isso, caso ele tivesse a capacidade de aprendizado semelhante ao nosso? Essa premissa vai trazer muitos conflitos dentro da história. Inclusive, fica a recomendação, leiam aí Eu, Robô. E tem um filme também, mas o filme não diz conceito ao livro. Ler o livro é melhor do que ver o filme, tá? Mas voltando ao caso das IAs, se eu te perguntasse o que define um computador, muitas poderiam ser as respostas. Desde seus componentes eletrônicos, o chamado hardware, até a sua capacidade de calcular, o chamado software. Assim como no caso do ser humano, em que nossa capacidade cognitiva está limitada ao nosso corpo, o computador também é assim. Atualmente, a capacidade de fazer contas de um computador é extremamente grande. E eu nem estou falando dos famosos computadores da NASA, tá? Um simples PC batata já mostra o seu poder. Mas, à medida que evoluímos como sociedade, precisamos de que cada vez mais a chamada velocidade de processamento dos computadores, que seria a rapidez necessária para realizar tarefas e processar informações, avance. Então, vem uma questão. E se conseguíssemos que essa capacidade de processamento se igualasse à do ser humano? Sendo este o caso, construir um sistema operacional que se iguale à nossa capacidade seria muito difícil de conseguir. Nosso cérebro é muito complexo para isso. E é aí que entra o conceito de IA. Uma das principais diferenças entre um computador e um ser humano é o fato do computador somente realizar tarefas pré-programadas e precisar do auxílio humano, né? Ele é limitado ao seu algoritmo. Então, e se ao invés de construirmos um sistema que se assemelhasse ao nosso padrão, fizéssemos com que a própria máquina aprendesse com ela mesma? Ou seja, a máquina, ao invés de construir sua resposta por um algoritmo, ela seria capaz de aprender assim como o ser humano é capaz de aprender com o seu entorno, construindo um banco de dados. Inclusive, isso é o que chamamos de redes neurais artificiais. Vamos ver um exemplo.
Você tem esse joguinho aqui, onde você tem que conectar o ponto A ao ponto B, passando por algum dos pontos intermediários. Mas o tamanho da linha tem que ser o menor possível. Tanto a IA quanto o ser humano vão seguir ideias parecidas, testar cada um dos caminhos e escolher aquele que seria a melhor resposta. A partir deste momento, sempre que vermos uma situação parecida, vamos usar esse tipo de situação como base para determinar a solução, aperfeiçoando o raciocínio, ou seja, aprendendo. A IA vai fazer algo parecido. Quando ela observa situações parecidas com a do exemplo, vai usar a solução que ela determinou antes e tentar colocar isso em prática, aperfeiçoando tal solução para que se adeque ao problema atual, ou seja, aprendendo. Esse processo de aprendizado simula justamente as conexões neurais que possuímos no cérebro, onde cada neurônio está conectado a outro e compartilha informações que estão armazenadas em seu banco de dados, com muitas aspas aí. No caso das IAs, ao invés de neurônios, temos os chamados nós, onde cada nó possui ligação com outro nó, tendo a capacidade de enviar e receber sinais entre si. Esses nós vão interagir entre si o tempo todo, para poderem formar uma solução para o problema inicial. E é aqui que está a grande sacada. Tudo isso é baseado em um banco de dados, assim como o nosso, né? Ou se gera um banco de dados, como o caso de IAs feitas para jogos, e a informação desse banco de dados vai se sobrepor, criando uma nova combinação semelhante ao que nosso cérebro faz. Então, ao contrário de um computador tradicional que não poderia interpretar esse tipo de questão aqui, caso não soubesse exatamente o que deveria calcular, a IA vai conseguir saber exatamente o que cada parte da questão está pedindo e, a partir disso, resolver baseado num banco de dados já pré-existente. Mas, Sensei, a IA pode substituir o ser humano? Sinceramente, não posso dizer nem que sim, nem que não. Isso porque vai depender do que ela está substituindo. A principal falha nas inteligências artificiais é o fato dela estar presa a um banco de dados pré-existente. Não que o ser humano também não esteja, mas o ser humano tem um diferencial de poder simplesmente criar algo novo, usando o que nós chamamos de imaginação. A máquina, ela não consegue imaginar. Além disso, a ideia do eu em uma máquina não é algo muito simples de se analisar. Elas sabem que são máquinas, mas não quer dizer que o seu sentido de identidade esteja completamente desenvolvido. Claro, se você perguntar para uma IA quem é ela, a sua apresentação será aquela programada. Mas se você for mais a fundo na pergunta, como, por exemplo, por que ela existe, ou qual a sua função no mundo ou na sociedade, seu algoritmo apresentará como resposta aquilo que se espera de uma máquina. Algo imediato e racional, algo que, se fôssemos perguntar para um ser humano, o levaria a devaneios profundos com muitas reflexões filosóficas. Para que você tenha uma ideia, existe um teste chamado teste de Turing, que serviria para podermos dizer quando uma IA chegou a um nível humano. Ele consiste em um interlocutor realizando perguntas para duas pessoas. A máquina passaria no teste a partir do momento em que o entrevistador não soubesse diferenciar ela de um ser humano real. Inclusive, vou deixar aqui uma segunda recomendação de livro. Androides sonham com ovelhas elétricas? Do escritor norte-americano Philip Dick. Não vou dar muito spoiler, mas tenha em mente que a nossa relação com as máquinas pode não ser tudo preto no branco como acreditamos. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Gostou de saber mais sobre as IAs? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso a conteúdo antecipado além de outras mordomias. Valeu demais, também ajuda. Tamo junto. E até!